Fala, galera acima da média, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo E eu sou a professora Babi. e nós somos professores do curso Redação Acima da Média e estamos aqui para te dar dicas práticas de responder dúvidas de vocês sobre a redação Enem, ok? Se você ainda não conhece nosso canal, a gente recomenda que você clique aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse, beleza? Antes de começar, queremos pedir para vocês seguirem a gente lá no nosso canal, na nossa página no Instagram, que é. Professores Léo e Babi. E também vocês podem curtir a nossa página lá no Facebook, que é. Professores Léo e Babi. E de qualquer forma, a gente vai deixar o link das páginas aqui na descrição, é só vocês clicarem e correr lá, beleza? No Instagram, principalmente, a gente está interagindo constantemente com vocês e vocês podem mandar as dúvidas para a gente por direct. Se você quiser receber também dicas semanalmente sobre a redação Enem, dicas exclusivas que a gente só posta nesse canal e em mais nenhuma outra rede, a gente aconselha que você clique no link que eu vou deixar aqui na descrição também, para quem está vendo no YouTube, né? E siga a gente lá no nosso... Siga não, entra no nosso grupo lá do Telegram, porque nesse grupo a gente posta semanalmente dicas exclusivas sobre a redação Enem e dicas que a gente só posta lá e mais em outro lugar, tá? E lá você pode tirar dúvidas com a gente também. Semanalmente a gente abre o grupo para vocês tirarem dúvidas. Beleza? Então é isso. Vamos começar então, Babi? Vamos. Bom, gente, para quem não sabe, esse podcast, a gente recebe dúvidas dos alunos, né? Ou vocês mesmos que nos assistem mandam as dúvidas para a gente. E aí eu seleciono 6, 7 dessas perguntas que mandou para a gente para responder aqui nesse podcast, ok? E aí hoje eu selecionei 7 dessas perguntas e a primeira delas é: como fazer uma tese que tire nota 1000 na redação Enem? Como eu já disse em alguma edição dos nossos podcasts anteriores, o Enem ele não te dá nota com base em uma coisa só. Então, a gente não pode falar em tese nota 1000, porque você não vai ser avaliado só pela sua tese, você vai ser avaliado como você vai ser avaliado pelo seu uso da vírgula, pelo seu respeito à margem, pela sua estrutura da sua dissertação. Então, não existe tese nota 1000. Mas como fazer uma tese que seja boa para que você consiga provar seu ponto de vista, né? Eu acho que era isso que a pessoa queria perguntar. Então, crie uma tese que utilize as palavras-chave do recorte temático sempre. A sua tese não pode deixar as palavras-chave de fora, tá? Além disso, a sua tese tem que ser factível, ela tem que ser provável. Por quê? Porque o seu texto é baseado em provar a sua tese. Então, se você colocar lá uma coisa muito aleatória, uma coisa muito mirabolante, que não tem como ser provada, o seu texto não vai conseguir provar a sua tese, e aí você não vai alcançar a nota 1000 mesmo. Não vai ter como. Então, utilize as palavras-chave do tema e crie uma tese factível, que seja provável com seus argumentos. Então, seus argumentos têm que ser relacionados com a sua tese. Tá? Então, essas duas coisas são os pilares de uma boa tese, que ela seja provável e que ela tenha dentro dela as palavras-chave do tema. São as palavras mais importantes, né? Não tem como... muitos alunos ficam com isso na cabeça de que, se eu escrever uma tese perfeita, eu vou tirar nota 1000. Se a minha tese for uma oração incrível, eu vou tirar nota 1000. E aí ele se perde nisso e o texto todo vai só ladeira abaixo, ou então ele escreve o texto perfeito e não coloca a proposta de intervenção no final. Não vai tirar nota 1000. Sua tese Sim. pode ser feita digna de nota 1000, mas não vai, porque a sua nota, a nota do Enem, não depende só de uma coisa, ela depende de um conjunto de coisas, né? O aluno vestibulando, ele tem que prestar atenção nisso, que a nota do Enem, a nota da redação Enem depende de um conjunto de coisas e não de uma coisa só. Eu acho que é o erro de muitos alunos, na verdade, né, Babi? Esquecer que a redação ela é um conjunto de coisas. E aí as pessoas focam em pontos específicos. Por exemplo, é muito comum alunos focarem só na tese, né? Vou fazer uma tese boa.
ou mesmo lá na proposta de intervenção, né? Eu vou fazer uma proposta de intervenção boa. E aí o aluno foca muito em algum ponto assim da redação, achando que isso aí vai ser o suficiente, só que esquecem, né, de pensar no conjunto. E se não tiver um conjunto bem pensado, bem estruturado, um conjunto consistente, também não adianta nada, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que lembrar que são 5 competências, né? Uma delas é exclusiva para proposta de intervenção. Duas delas, uma é para gramática e a outra é para coesão do texto, né? Então, eu fiz um texto com argumentos perfeitos, mas a minha coesão está lá embaixo. Não vai tirar nota 1000. Eu fiz um texto perfeito, cheio de conectivo, mas a minha gramática está não vai tirar nota 1000. Não tem essa. Não tem como garantir nota 1000 com base em um pilar só. A gente tem que lembrar que a nota do Enem tem, no mínimo, 5 bases, né? E dentro dessas 5 bases ainda tem ramificações. Então, não tem como a gente ficar preso nisso. É exatamente isso. Anotem bem essa dica aí, viu? Serve todo mundo que vai prestar o Enem, essa dica vale ouro. Sim, vale ouro. Tem que prestar atenção, muita atenção nisso. Sim. Vamos lá, continuando aqui, a segunda pergunta que mandaram para a gente é: tenho dificuldades para entender a competência 3 e 4. Como faço para entendê-las com clareza ou o que preciso saber delas para ir bem na redação? Tá. A competência 3, ela vai avaliar a qualidade do seu texto, certo? Então, como você selecionou as informações, como você selecionou os argumentos, como você relacionou isso com o seu texto, né? Como você desenvolveu tudo isso para chegar à prova da sua tese. Então, ela vai trabalhar com a qualidade, com a organização dessas informações, certo? A competência 4, ela vai avaliar a coesão do seu texto. O que isso significa? Como você utilizou recursos coesivos, como você encadeou os parágrafos, como você ligou um parágrafo ao outro, né? Que é importante isso para a coesão do texto. Se cada parágrafo tem o seu lugar certo. Por exemplo, um teste que a gente faz bastante é tipo assim, tenta trocar seus parágrafos de lugar. Se você conseguiu trocar esses parágrafos de lugar, é porque está errado. O seu parágrafo ele tem que ser fixo, ele não pode mudar de lugar para fazer sentido. Se ele continuar fazendo sentido, está errado, está faltando coesão, está faltando informação, né? Então, enquanto a competência 3 trabalha com essa questão de qualidade do seu texto, como você decidiu, como você conseguiu provar esse ponto de vista, com base nos argumentos que você escolheu, a competência 4 vai avaliar a coesão interna e a coesão interna, perdão, a coesão interparágrafo e intraparágrafo do seu texto. Então, o uso de conectivos, o uso de anáfora, o uso de catáfora, o uso de referenciação, certo? Vai entrar em tudo isso aí. Sim. É um bom resumo, na verdade, você fez, né, Babi, das competências 3 e 4. Eu acho que é o suficiente dar base para a pessoa entender e saber por onde começar a lidar com essas competências. Uhum. A terceira Continuando, né? A terceira pergunta, Babi, é uma pergunta bem simples, na verdade, mas que eu acho que muita gente tem dúvida. A pergunta é: posso usar etc. na redação? Poder pode, mas o etc. ele significa outras coisas, certo? As pessoas têm que saber que ele significa isso, qual é o seu significado. Além disso, também o uso do etc. tem várias regrinhas que acompanha esse uso, né? Então, o uso ou não da vírgula, o uso do ponto final, o uso do ponto que acompanha o etc. Etc. não pode ser usado para algumas coisas. Então, se você for falar de pessoa, por exemplo, você não pode colocar etc. Então, se você sabe utilizar essa expressão, utilize. Mas se você não sabe ou se você tem dúvida, não utilize. Prefira escrever outra coisa. Prefira escrever ou outras coisas, ou prefira desenvolver melhor o que você quer falar, certo? Utilize o etc. só se você souber mesmo o que você está fazendo.
porque senão pode aí entrar dentro dele vários erros de gramática. E de Sim, coesão também. também. Eu acho assim, se a pessoa ela não tem mais o que colocar, acaba ali, coloca ponto e já era, né? Se ela tem dúvidas com relação a etc., então ela não precisa continuar. Colocou ponto, finaliza a frase, acabou. Agora, se ela tem mais coisas para desenvolver e se ela sabe como desenvolver, é igual você falou, né, Babi? Continua desenvolvendo até onde der e depois finaliza. Exatamente. Não tem. Se você sabe usar e você tem consciência do uso, use. Com parcimônia também. Também não vai escrever, etc., 20 vezes no texto, porque que tanto de etc. é esse. Né? Era melhor desenvolver o que você quis dizer. Sim, Mas se você não sabe usar, não usa. é isso. Estude, Perfeito. etc. Vamos lá. A quarta pergunta, Babi, ela pergunta, né? Posso fazer mais de um detalhamento na proposta de intervenção para garantir que o corretor vai ver com clareza? Olha, poder você pode. Não é obrigatório. Um detalhamento só já tá bom. Mas se você acha que você quer detalhar mais de um item, ou se você quer trazer mais detalhamento para um item só, não tem problema, desde que você não ultrapasse as 30 linhas, nem prefira fazer 2 detalhamentos ao invés de fazer todos os itens. Faça todos os itens e detalhe depois para ver se dá espaço, né? Sim, Ou no seu projeto de texto mesmo, né? Ver como que vai ficar, para não se embananar, mas não tem problema algum. Pode fazer. E pode não fazer, desde que tenha um detalhamento. boa. A quinta pergunta, Babi. Se eu fizer apenas uma proposta de intervenção, tem risco de eu perder pontos na competência 3, mesmo se conseguir 200 na competência 5? Então, você só é obrigado a fazer uma proposta de intervenção, não duas. Faz muitos anos, faz alguns anos que não é mais obrigatório fazer 2 propostas de intervenção. Você tem que fazer uma proposta de intervenção completa e bem desenvolvida. Então, com 5 elementos bem desenvolvidos e o detalhamento bem feito, para você tirar 200 da competência 5, tá? Se você fizer 2 propostas de intervenção, é capaz de não ter espaço para desenvolver as 2, ou você se embananar, mas é obrigatório apenas uma, tá? E se você fizer 2, se você fizer só uma, você não vai perder ponto na competência 3, desde que, desde que a sua proposta de intervenção esteja relacionada com a problemática que você apresentou no seu texto. Tem isso também. Não adianta ter uma Sim, proposta de intervenção completa e desenvolvida se ela não faz sentido com a problemática que você apresentou no texto, certo? Então tem que estar tudo ali bem encaixado, bem alinhado. com certeza. É isso. Continuando, Babi, a sexta pergunta que mandaram para a gente é: tem algum método que é mais eficiente para estudar redação? Então, cada pessoa é uma pessoa, certo? Então, eu, Babi, sou diferente do Léo, você é diferente da pessoa que fez a pergunta anterior, você é diferente do seu colega de sala. Não tem como a gente falar assim, nossa, eu tenho um método infalível, que se você pegar esse método aqui, você vai aprender redação em 30 minutos. Não. Você tem que ver qual que é o seu ritmo, você tem que escolher um curso que te dê todo o embasamento que você precisa, que vá tanto da área das competências quanto a área de repertório, um curso que fale da macroestrutura e da microestrutura. Então, isso é a primeira parte, encontrar um curso que te auxilie em todas essas áreas. Se você não tiver acesso à escola, cursinho, essas coisas que agora na pandemia acontece, né? Depois que você Sim, escolheu esse curso, esse método, você tem que ver o que funciona melhor para você. Ah, eu prefiro assistir as videoaulas e praticar. Eu prefiro assistir as videoaulas, fazer resumo e depois praticar. Eu prefiro assistir a videoaula, entrar em contato com o professor para ele me explicar alguma coisa que eu fiquei com dúvida, depois praticar e depois fazer resumo sobre aquilo que eu aprendi. Eu prefiro praticar pedaço por pedaço da redação e depois juntar tudo. Eu prefiro primeiro focar no projeto de texto. Então, cada pessoa é uma pessoa.
Desde que você siga essa questão de praticar, que é a principal parte, né? E assistir o que o professor quis te passar, você vai decidir qual que é o melhor método, qual que é o melhor jeito de você aprender. Então, a minha dica é descubra um curso, um método que tenha base em todas essas áreas, né? Porque não adianta nada falar que é um curso completo e ele não te falar quais são os melhores repertórios, ou qual é o melhor jeito de fazer um projeto de texto. Veja qual que é um curso completo e depois descubra qual que é o seu ritmo. Eu quero assistir todas as aulas de uma vez e depois eu quero praticar. Cada pessoa é uma pessoa, né? A pessoa precisa se conhecer, né, Babi? Exatamente. Ela conhece o próprio ritmo. E aí, a partir daí, ela vai saber qual é o melhor método para ela. Exatamente. Você falando isso, eu lembrei, inclusive, do filme Meu Nome Não é Johnny. É um filme que eu assisti já tem uns anos aí, que eu assisti esse filme. Mas eu lembro que tem uma parte lá que ele tá lendo, o Johnny, né, tá lendo o livro, e aí vem o cara do lado dele e fala que não consegue sentar e ler o livro como ele tá fazendo ali. Aí ele responde assim: talvez é porque você não encontrou um livro que tem o ritmo da sua cabeça. Quando você encontrar o livro que tem o ritmo da sua cabeça, você vai sentar e ler. E aí você falou, eu lembrei disso, que é isso, cada cabeça tem um ritmo, então a pessoa ela precisa conhecer o ritmo da cabeça dela e a partir daí ver o método que melhor se adequa para ela estudar, para aprender. Exatamente. A gente tem que se adequar ao que a gente é, né? A gente não pode tentar entrar no quadradinho de outra pessoa. A gente tem que encontrar o nosso próprio quadradinho, né? Exatamente. É bem isso. Vamos lá, Babi. A sétima e a última pergunta que mandaram aqui é: eu posso usar os dados dos textos motivadores apenas para comprovar o que eu falei? Veja bem, você não pode usar os dados dos textos motivadores como muleta para se apoiar, porque isso mostra que você não tem repertório algum. Não se apoie só em repertório do texto motivador. Você tem que usar os textos motivadores para mostrar para o corretor que você sabe ler e interpretar coisas. Então, utilize com parcimônia, não utilize tudo que você vê no texto motivador, não utilize como base para um argumento muito forte seu. Utilize mais para mostrar para o corretor que você leu aquilo ali, que você não passou, você só leu a proposta e foi escrever. Não, você leu os textos motivadores e você interpretou aquilo. Mas não use como muleta, não use como base para coisas fortes, para argumentos fortes, para mostrar que você está correto no que você quer provar, utilize repertórios externos. Certo? Isso. Sim, perfeito. Acho que uma das melhores colocações é essa. Não, vamos usar também repertório externo, né? Porque Sim. senão. Mas é isso. Essas foram as 7 perguntas de hoje. Esse foi o podcast Acima da Média de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido, que a gente tenha esclarecido a dúvida de vocês, que consigamos ajudar vocês de fato. Quem tem outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai trazer essa dúvida e responder nos próximos episódios. Quem não quiser deixar aqui nos comentários, pode ir lá no nosso Instagram, mandar no direct a dúvida lá, que a gente pega lá também e traz para responder no episódio, tá bom? Então é isso. Se você curtiu, dá um like aqui no vídeo. Se não curtiu, dá um dislike aqui também para a gente saber. E vamos para cima, né? Continuar estudando, porque agora tem um tempinho a mais para correr atrás. Fala aí, vai. Gente, tem aí, tá aberta a votação, né, para o dia do Enem, ou vai abrir? Acho que tá aberta. Enfim, quando esse vídeo for ao ar, vai estar aberta a pesquisa, né? Então, votem lá, vejam bem qual que é a data melhor para vocês, estudem o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Sim. Estudem em relação à política brasileira. Mas eu não gosto de política. Entenda que toda a sua vida é política. Tudo. E não política partidária, né? Política no sentido de política mesmo. Estude Sim. tudo o que está acontecendo no Brasil em relação à política, liberação de coisas, não liberação de coisas. Então, fiquem atentos a tudo, para não deixar nada passar sem ver, né? Importante.
quanto cidadão. Importante. Sim, com certeza. Com certeza mesmo. Então, é isso, gente. Mais algum recado, Babi? Não, só fiquem em casa. A gente Fique em bateu aí casa. ontem 1 milhão de casos, 50 mil mortos. 50 mil mortos não são só um número, né? São pessoas. Então, 50 mil famílias perderam pessoas. Às vezes, uma família perdeu mais de uma pessoa. Então, acho que agora não é hora de brincar. A gente, às vezes, rir é importante, mas brincar com coisa séria não é o momento. Nunca foi o momento, né, de brincar com coisa séria. Prestem atenção, façam o que for, o que caber a vocês, e não deixem que coisas aleatórias tirem vocês do foco, assim, eu vou... Mas é só uma saidinha, não é só uma saidinha, tá? Não é só uma saidinha. Eu sei que a gente fala com bastante gente que já é adulta, mas a gente também fala com adolescente, e adolescente tem mania de achar que é rei, rainha e super-herói, e não é, tá? Não é. Um colega meu se machucou, teve que ir para o hospital para fazer o curativo do machucado, pegou Covid, porque precisou ir no hospital por um machucado, ele estava dentro de casa. E aí ele ficou tão ruim que ele não conseguia falar. Ficou em isolamento, não foi internado, não foi entubado, mas ele ficou semanas ruim sem falar. Imagina o que é isso para um jovem, né? A gente que adora falar. Então, fiquem dentro de casa, não é coisa de gente chata isso, tá? É isso. Esse é o meu Coisa recado séria. para o podcast, é coisa séria. Sim, é isso, gente. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem de quem você ama, né? E é isso. Esse é o recado de hoje, esse foi o podcast de hoje. Semana que vem estamos de volta e deixem suas dúvidas aí, beleza? Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.